existem verdades que podem ser ditas de maneira educada, com palavras educadas, com palavras sábias. Porque qual é a diferença da verdade que é dita de maneira bruta ou de maneira educada? As duas formas são verdades. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta, quando? No dia do juízo. A gente precisa entender que nós estamos enredados com as palavras que saem das nossas bocas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. E aí, queridos, é questão de fruto do Espírito. Porque um dos frutos do Espírito que nós precisamos ter em nossas vidas é o domínio próprio. E o domínio próprio influencia naquilo que a gente vai falar. Certamente tem coisas que a gente pensa. Imagine se a gente fosse falar tudo o que nós pensamos. Seria um problema, né? Você está dentro do ônibus pensando um monte de coisa e começa a falar alto o que você está pensando. Meu Deus do céu. Você está conversando com as pessoas e você começa a falar aquilo que você está pensando. Então, nem tudo aquilo que a gente pensa a gente tem que expressar, a gente tem que falar. Senão já era. Senão a gente vai cometer ou a gente vai falar coisas precipitadas. Obviamente que a gente tem que ser, nós temos que ser homens e mulheres que falam a verdade. Isso é claro. Você, nem eu, nem você, vamos aqui ficar de meias verdades, mas nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Então, existem verdades que podem ser ditas de maneira educada, com palavras educadas, com palavras sábias. Porque qual é a diferença da verdade que é dita de maneira bruta ou de maneira educada? As duas formas são verdades. Mas nós temos que entender que quanto mais nós nos colocarmos como homens e mulheres que o Espírito Santo habita, mais nós vamos saber falar a verdade de maneira com que a gente ganhe as pessoas e a gente não as afaste de nós. Obviamente, é claro, existem situações em que quando a gente colocar a verdade, quem tiver que se afastar de nós, pode ter certeza, vai se afastar da sua vida. Você não tem a menor dúvida disso. E é até melhor que aconteça isso, tá? Porque à medida em que a verdade for sendo falada, ou seja, a atitude da verdade acontecer, a gente está falando de consequências dos nossos atos, e a gente está agora nesse texto, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A gente dá conta agora e futuramente. Então o que a gente tem que fazer? Espírito Santo, esteja sobre minha vida. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio, temperança. Então, que a gente possa entender que isso está ligado a domínio próprio. Até para aquilo que a gente tem que falar, mesmo sendo verdade, por isso que a Bíblia diz também, né, que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tem coisas que a gente vai ter razão, que a gente estará falando a verdade, que, enfim, nós teremos toda a razão, mas não é aquele momento da gente falar. Não é aquele momento da gente falar aquela verdade. A gente tem que se calar e aguentar um pouquinho até a hora que a gente vai poder falar. Então, entenda, Deus está falando contigo. Eu sei que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Se você entende que Deus está falando, coloca nos comentários aí e dá um glória a Deus.